Fala aí galera, eu sou o T, estamos no caminho para tentar se tornar o rei. Sim, meus amigos, estou aqui para poder falar sobre o reporte do OCG. Mais uma vez a gente comentando um pouquinho sobre os acontecimentos do metagame do OCG. Na Road of the King saiu aí a Road of the King 5 e 6 de um período de 29 de abril até 7 de maio. Acho que tá meio longe, né? Enfim, hoje já é 21 de maio, acho que tá errado isso aqui. Mas foda-se. Enfim, a gente vai acompanhar o último repórter da Road of the King, porque eu não fiz vídeo sobre. Afinal de contas, o último, antes desse, eu tinha feito um vídeo aqui em cima, que você pode acompanhar falando num podcast, junto com o Grimório Yu-Gi-Oh, né? Eu tinha feito um vídeo falando sobre o repórter da Road of the King, mas eu não tinha entendido muitas coisas, principalmente a parte do MathMac. Nesse podcast que eu gravei com o Grill, você pode acompanhar tudo que a gente exemplificou bem as paradas dos decks por lá e do panorama geral do metagame do OCG, certo? Baseado nisso, mais evoluções aconteceram e aí, o metagame mudou. Qual é o panorama atual do metagame no OCG? Lembrando que a gente vinha aí com o Pearly, seguido com o MathMac, teve uma queda significativa nos decks de combo como o Super Heavy, Adamantipator e afins, e o Tiara até que conseguiu algum spot interessante no jogo. O Kashtira também tinha sumido, pelo menos daquele uso maior de decks nos torneios, né? Agora que temos duas verificações para fazer, né? A Road of the King 5 e 6, vamos ver como é que foi o desenvolvimento do metagame por lá. O assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, meus amigos, antes de você prosseguir o vídeo, dar recadinho muito rápido e falar nossos amigos e parceiros da TC Network. Afinal de contas, se você tem saudade de ativar o Pot of Glitch para comprar 2 cartas, fique feliz! Você pode comprar quantas cartas você quiser no site da TC Network dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Se você usar o meu cupom, esse aqui, ó, TS05, você vai ganhar 5% de desconto na sua compra dentro do site. Quantas compras você fizer, independente de quantas compras você fizer dentro do site, você, usando o meu cupom, ganha 5% de desconto e foda-se! Se você fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5%, totalizando 10% de desconto, uma mão cheia na sua vida. Enfim, então acesse tcnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, ganhe desconto e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Sim, meus amigos, então aqui na tela eu tô com a desgraça tapando a minha visão. Deixa eu tirar a porra desse logo aqui da frente de novo. Enfim, então aqui na tela estamos na página da Road of the King, né? Você pode acompanhar o último vídeo que eu falei, do último repórter, para você ver qual é a evolução do que aconteceu antes para o que está acontecendo agora. É sempre importante frisar que isso aqui está sendo impactado pela Duelist Nexus, né? Que é a próxima main collection do OCG, que só chega pra gente aqui. Duelist Nexus chega pra gente em agosto, mas por lá já foi lançada aí no começo do mês. E o Duelist Nexus trouxe suportes novos para Pearly, trouxe algumas cartas de Synchron também, bem interessantes, né? Então, esse é o impacto que a gente tem por enquanto. Se a gente move um pouquinho aqui pra cima, ele dá um pouco do contexto pra gente, né? E não tem nenhuma nova coleção que tá impactando o jogo por aqui. Foi pego aí o resultado de 304 tops em 51 torneios por diferentes partes do OCG, né? No caso, todos esses locais aqui no período de 29 de abril a 7 de maio. Demorou um pouco para ser publicado isso aqui, né? Foi publicado quando? 17 de maio foi feito esse post. Tudo bem, então o post de 17 de maio não tá muito atrasado não, né? Pelo menos em relação à data de postagem com a data de que eu tô gravando o vídeo. Bom, aqui você pode ver que o status quo não mudou muito ali no panorama do metagame, né? Então você continua com essa briguinha entre o MathMac e o Pearly, onde você tem um 15,8% de uso pro Pearly, que se mantém extremamente sólido no formato, né? É um deck que todo mundo sabe que é o mais popular, tem cartas hard out pra ele, né? Tem as Herald of Abyss, tem os Kaijus, Santa Claus e tal, tem esse tipo de carta, e mesmo assim ele se mantém sólido no topo, né? O que diz que no OCG o Pearly não é um deck tipo de passagem, tá ligado? Ele é um deck sólido que chegou no topo e tá no topo desde que o Tiara saiu de lá, mesmo com coisas hard contra ele, mais ou menos como o Kashtira faz aqui. O Kashtira ainda é um pouco mais avassalador em relação à questão de tops, um pouco mais não, né? Muito mais avassalador aqui no TCG, mas lá no OCG o Pearly se mantém bem sólido como sendo o melhor deck do OCG. Mas ele tá seguido bem de perto pelo MathMac, tem 13,5% de uso. Em números absolutos, significa que desses, quantos resultados foram pegos ali, ó, dos 304 decks que toparam, né, dos 304 tops que tiveram,
48 são Pearly, então 48 decks de 304 são Pearly, sendo 38 deles Pearly puro, que aí eu acho que não tem nenhuma engine de descarte, né? Mas 6 deles usam engine de Dark World e 3 deles usam engine de Shizu e um deles usa engine de Brave Token, o que todos eles têm a variação do descarte, né? Apenas porque, no caso, os Dark World são engine de descarte, os Ishizu são engine de descarte e o Brave Token também, porque a Aquamancer é uma carta que você descarta. Então você pode até dar Faithful, pegar o Aquamancer, por exemplo, descarta uma carta, e aí você pode dar Spell de Pearl, descarta o Aquamancer, e esse Aquamancer vira Aramécia. E aí você faz coisa de Brave Token, né? Não tem o Griffon mais por lá, porque tá banido, graças ao bom Deus, mas você pode pegar o Illusionite ainda, né? E ainda Summons pra fazer outras jogadas. Então faz até sentido. Desses números absolutos de 41, os 13,5% simbolizam 41 Math Max, sendo 37 Math Max puros, e aí 4 deles com Code Talker, né? Então esse é o metagame do OCG. Padrão, se fosse fazer uma tier list do OCG, estaria lá em cima em tier 1 o Pearly e o Math Mac, né, baseado nos tops que os decks fizeram e a solidez com que eles têm, né. É claro que, eventualmente, assim, isso ainda não me diz que esses decks são muito melhores do que os demais, tá, por incrível que pareça, porque vira e mexe, tem vários torneios aí que o Leonardo Giovanella posta lá na Nexus, na página do Facebook, onde Rescue Ace ganha algum torneio com muitas pessoas, mais de 100 pessoas. Qual é aquele deck ruim lá que o Ritual Master gosta? Vanquish. O Vanquish Soul também ganha um torneio ou outro ali, tá ligado? Esse tipo de deck. E é torneio com muitas pessoas, o que mostra que não é só um tiro assim do nada, tá ligado? Pode até ser um tiro pra aquele torneio, mas mesmo assim mostra que não é uma dominância tão absoluta desse deck em relação aos demais. A opressão não é tanta, né? Apesar de tudo. Mas em termos de conversão no top, é significativo o número em relação aos demais, né? Porque o terceiro deck melhor colocado em questão de tops é o Super Heavy com 6.3 de uso, o que em números absolutos significa 19. De 304 decks de tops que fizeram todos esses torneios, você tem 19 Super Heavy Samurai, que em comparação a outro reporte, o Super Heavy cresceu bastante, porque no último reporte a gente via que tinha Ogre, tinha Draws no deck da galera, em praticamente todos os decks que a gente viu aqui, pelo menos nos decks de decklist que a gente tem, dos 4 melhores decks que performam, né? Eles colocam que decklist 4 ou 5 melhores decks que performam, decklist de exemplo, óbvio que não é a única decklist, mas são decklists de exemplo, e aí você não tinha o Super Heavy Samurai aparecendo na fotinha, tá ligado? Porque teve uma queda gigantesca, e aí muito disso deve-se ao uso de cartas como Draw, Ogre e tal, além do próprio Maxi, e o Super Heavy não pode se defender com College, Crossout, coisa que todo mundo pode se defender, ele não. Ele só pode se defender com Gama e também com Ash, caso o Gama possa ser dado, e o Gama tá one-off aqui, então nem Gama eles têm, tá ligado? É muito sinistro. Mesmo assim, ele conseguiu 19 spots em números absolutos, né? Simboliza 6.3% de uso, 12 Super Heavy Samurai, 5 Super Heavy Samurai FTK e um Bishop Super Heavy Samurai, um Venus Sylph Super Heavy Samurai. Beleza, então como vocês podem ver, cara, assim, é o medo do FTK mesmo. E esse é o tipo de deck que gera um giro gigante no metagame, tá ligado? Porque antes do Duelist Nexus, o Super Heavy tinha bons spots, juntos com o Adamanspators também. Adamanspators tinham bons spots. E aí, a partir do momento que esses decks começaram a ter um uso, já no último Road of the King, você teve hand traps tentando comer esses decks. E o que isso implica? Que esses decks começaram a cair em conversão de top. E aí você começa a ter um giro, né? Porque a partir do momento que não tem mais Super Heavy Samurai, eu não preciso mais usar determinadas cartas hard Super Heavy Samurai, porque nenhum outro vai me dar um FTK tão grande. E a partir do momento que isso acontece, eu uso Super Heavy Samurai, não tenho esse hard counter contra mim, e eu começo a dar FTK nos amiguinhos. É dado? É, mas eu começo a dar esse FTK, porque tem essa engine de FTK que o Super Heavy tem, e aí fica complicado. Talvez pro próximo reporte, a galera já vai jogar os torneios no OCG usando cartas hard Super Heavy, tá ligado? Hard contra Super Heavy, do que é um giro do metagame totalmente natural e saudável. Enfim, o quarto deck melhor colocado é o Tiara Laments, com 18 tops em números absolutos, sendo 9 Shizu Kashira, 1 Shizu Tiara sem Kashira aparentemente, e um Pearly Shizu Tiara. Que estranho. E o Adamanspators vem logo atrás com 5.6 empatado com o Kashira, 5.6% de uso. O Adamanspators você tem aquele deck padrão de grama com o Super Heavy, né? E ainda tem um deck aqui usando o fóssil de Super Heavy Samurai, tá? 2 Super Heavy Samurai Adamanspators e um Ishizu Venus Sylph Adamanspators e um Super Heavy Samurai Adamanspators Gallus FTK. Mano, o Gallus é tão significativo a ponto de os caras nomearem o Gallus na questão de disposição do deck. Aí você tem mais outros decks, né? O Vanquish Soul conseguiu 5.3% de conversão em top, significa 16 em todos os 304
4 tops que tiveram. Você tem o Branded, que caiu significativamente do último Road of the King pra esse, né? Caiu bastante. Rescue Ace apareceu na foto e o Ren que tá por ali também, né? Então, esses são os números absolutos, tá? Dos decks. Ali você tem o melhor deck da história do Yu-Gi-Oh! O Others, com 29,6%. Então, tem mais decks diferentes topando do que o Purdy, que é o deck que mais topa. Pra você ver que não é uma questão tão absoluta assim. E tem vários fatores que precisam ser avaliados além do melhor deck, tá ligado? Sendo eles ali Labyrinth, Rika, Dragon Link, Exorcist, Magician, Thundereasy, Tri-Brigade, Adventure Synchron, Infernable, Manadium, F-Mac, Ignister, Metabit, sei lá o que diabo é isso, Scarecrow, Sky Strike, Virtual World, enfim, uma caralhada de coisas. A gente passa agora para as coisas mais específicas, né? Para as questões dos decks mais específicos. Alguém mandou mensagem, eu tô sem o fone, eu não tô ouvindo. Tá, enfim. Então aqui o Pearly, o cara tá falando que o maluco meteu um 6-2 e finalizou em primeiro no torneio 3x3, com 30 times, 90 participantes, por exemplo. Essa é a decklist de exemplo que o cara tá usando, né? Os caras trocaram aqui, né, eles estão usando o Grafa, ok? Tyrande, que porra de carta é essa? Tá? Vamos ver que carta é essa. Tribute 2 monstros. Efeitos de monstro de efeito que ativam da mão ou no campo não podem ser ativados. Que carta estranha. Tá usando no side deck deles? Não tem no side deck não. Eu não sei porque eles citaram essa carta. Mas enfim, aqui é o esboço de decklist do Pearly, que não mudou muito, né, como vocês podem ver. Só que essa decklist é com muito Dark World, tá? Muito Dark World, e como vocês podem ver, diminuiu muito o número de tech e hand trap em relação ao último report da Road of the King. Aqui é bem mais hard Pearly, tá ligado? Obviamente você usa todas as spells estão aqui. Ele não tá usando o campo e não tem o Rainbow Salvation de descarte. Duas da Trap, da Leap, né? E não tem da Trap nova, não está em uso, pelo menos não no main deck, e no side deck também não. Um Red Reboot de main deck, não entendi isso aqui, preocupação com alguém específico, não tô ligado, mas enfim. E aí o número de hand trap cai drasticamente, porque se você tá usando simplesmente 7 Dark World no deck, 3 Snow, 3 Brawl e 3 do Grafa, né? Lembrando que a Snow, quando é descartada por efeito, busca uma carta Dark World. E aí você pode buscar outra dela mesma, por exemplo. E aí o Brawl, quando é descartado, ele compra uma carta e vai fazendo volume na mão para o descarte não ser descarte -1, tá ligado? E o Grafa, quando é descartado, ele destrói uma carta face up no campo. Então, essa é a engine de Dark World que o nosso herói usa. E as hand-traps passaram a ser Ashe, Maxi e Draw. Não tem cartas anti-Maxi, né? Não tem College, Crossout e tal. Eu tenho que entender um pouco essa dinâmica, porque me parece que o Pearly é um pouco zoadinho contra esse tipo de coisa, mas eu acho que dá pra fazer só o Plump, né? O Plump, e isso gasta 2 Summons, e 2 Summons dando 2 cartas pro oponente eu acho que é justo até, né? Então por isso que talvez o Pearly não use, porque ele não comita tanto. Dar carta pro Maxi não é um problema, o problema é dar muita, a ponto de você não conseguir estabelecer nenhum tipo de board. Esse é um problema. Agora, dar 2 cartas pro oponente pra você fazer algo decente pra você, eu acho que tá tranquilo. Enfim, essa é a abordagem do nosso herói. E isso, provavelmente, é devido à queda significativa que os decks de combo tiveram no último report. E aí, de lá pra cá, os decks de combo passaram a subir. Talvez no próximo report a gente vai ver decks com mais hand traps de novo, porque aí começa a chegar num ciclo. Tomar FTK de Super Heavy não é divertido, de Adamance Pleito e afins também não, né? Enfim, no extra deck do nosso herói, nada muda aqui por enquanto, né? O extra deck e o side deck do nosso herói com os Exceed 1, né? Que no caso ele só tá usando a Princess Sprite, a Sylvan, com a Lady Lusk pra fazer Zeus. Um do gatinho pequeno pra bater e buscar cartas. Um do gatinho preto novo que seta as traps, né? O que é ótimo, esse bicho aqui muda muita coisa. Provavelmente o Red Reboot deve ser pra isso, pra você não tomar o Noir devido a essas coisas, porque o tipo de jogada muda com esse gato, com esse Noir pequeno, né? Enfim, 2 gatos azul, 2 verde, um do Downer de 2 Noir grande, Zeus, Anima, a Link de Sky Strike e um Cold Breaker pra poder quebrar o Bagusca no sarrafo, né? Enfim, side deck do nosso herói, Kurikara, Nibiru, 2 bichos apenas, ele tá respeitando, mas não tanto, alguns decks como o próprio Mathmech, acho um pouco estranho essa escolha de bicho aqui, inclusive, tá? Ogres, porque ainda tem um respeito do Super Heavy, TTT, Evelyn e Impermanence. Esse é o deck de Pearly esboço que a gente tá usando pra poder simbolizar aqui o metagame OCG, né? No Mathmech tem aqui um exemplo do nosso herói, né? Que ficou em quinto no torneio 3x3, com 93 times, ele fez 5-2-1 e terminou em segundo nesse torneio aqui, né? Então, o maluco, aqui eles dão um leve exemplo pra gente, né? Eles dão até combo aqui um pouquinho, ó. Trap Saktama, Trap Ire, Arcfen, Small World aparentemente, tá? Aratama, Mythical Beast, Garuda, ok. Então beleza, essa aqui é uma decklist de exemplo de Mathmech que a gente vai usar, afinal de contas foi essa decklist que eles disponibilizaram pra gente, certo? Nessa decklist
Circular, Diameter, Sigma, Addition, Subtraction, tudo tranquilo, Parallel Exceed, Standard, como nós conhecemos o MathMac no TCG. Agora, as cartas que diferem aqui, no caso ele está usando o Microcoder, tá? Microcoder, o on-offzinho de Microcoder, ou seja, ele tem que ser buscado para poder chegar nele, né, geralmente. Aratama e Saktama, que parece que tem que ser buscado também, porque no começo a gente viu que os caras usavam 2-2, tá ligado? Ou então 3 Aratama, porque o Aratama pega o Saktama e o Saktama se invoca e vira algum Exceed. Isso sem ser Special Summon, ou seja, Dribla Maxil, que é bom. Então ele tá usando 1-1, talvez pra buscar ele, é um pouco estranho, né? Eu acho um pouco estranho essa dinâmica de precisar buscar isso com Small World. É versátil, mas não vamos abusar, né? Pelo amor de Deus. Enfim, o cara tá usando aqui de Hand Trap um Nibiru, 3 Ash, um Belly, um Ogre, 3 Maxi, um Draw e um Crow. Mano, é um pack gigantesco aqui pra Crossout, por exemplo, e também pra Small World, pra tentar converter em Hand Trap dependendo da matchup, né? Então, tipo assim, parece que você respeita um pouco o Super Heavy com esse Draw de main deck e o Ogre também, mas não a ponto de eu querer múltiplos dele, porque não é popular o suficiente. Então eu quero buscar e nesse side deck eu completo isso, né? Parece ser isso. E esse é um deck Small World turbo mesmo, tá? Turbo do turbo. O nosso herói continua usando aqui o Firewall Link 5, né? Apesar de eu achar essa vertente bem menos agressiva pra poder chegar lá, mas tudo bem. E aí ele usa o Firewall com a fusão e o Aggregator, né? Então são as cartas que você mila. Tem o Linkzinho 1 aqui que faz special de bicho ainda, né? O que é muito bom. Mas no geral é um deck de MathMac Standard com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Hand Traps de main deck. Além disso ele usa Conflict e Reboot também tá aqui no main deck dele. Por que os dois decks estão usando Reboot? Eu não tô entendendo. É por causa do Purrely? O Purrely só tá fazendo Noah por cima de Trap agora? Por causa do Noah pequeno? Talvez seja. Não tô ligado nisso. Talvez é óbvio, eu só não sei. Mas pode ser o caso. Enfim, esse é o deck do nosso herói. Indo pro side deck aqui, dá pra ver que ele tá usando o Trap Eater, né? Que ele entra tributando o trap do cara, se eu não me engano, é assim que ele entra. O Eccentric, né? Também pra chegar com o Small World e ser out de Floodgate. Nibiru, Retaliate em si. Ok, Retaliate sim, pra ele poder buscar com o Small World. É um deck de Small World Turbo essa porra aqui. Porque o Retaliate sim come as traps do cemitério do cara, né? Draw, pra poder complementar o Draw on-off que ele tem no deck. E 2 Crows pra respeitar a Mirror Match. Não tem mais Bellies, talvez o Belly fosse melhor do que o Crow, but it's ok. Porque aí o Belly nega o fatório inteiro, né? O Crow só tirou o negate do Diameter. Enfim, Impermanence de side deck, mais Hand Traps. E aí ele tá usando o Scalding. Scalding, Judge e 3 da... Eu nunca lembro o nome dessa carta aqui, mas é uma dessa trap, que é mais você paga 1000 e destrói uma Spell Trap face up, né? É muito boa contra Pendulum, por exemplo. Talvez seja isso, porque é boa contra Pendulum, Super Heavy. Não entendi muito bem. Mas enfim, esse é um esboço de um MathMac. A gente passa por Super Heavy Samurai. Não tem muitas coisas falando sobre ele aqui, né? Mas deve ser essa trap aqui, ó. Tyrant Star Rage. Skill Drain, There Can Be Only One. Tá, deve ser isso. Mas quem que tá usando isso? Bom, o cara fez aqui no torneio 8-1 e terminou em terceiro. Fez top 4 no torneio de 125 participantes com o Super Heavy dele. Pelo que eu tô vendo aqui, Super Heavy Standard com bem menos hand trap do que nós usamos no TCG, né? Diga-se de passagem, porque eles estão usando aqui... Eita porra! Eles estão usando aqui um total de... Aqui tem 10, aqui tem 2, 12 hand traps, né? Ash, Maxi, Draw e Veiler. Só de hand trap. 12 hand traps que eles estão usando, só que eles usam Scythe Lock. Olha que doideira, Scythe Lock. O que faz total sentido, né? A partir do momento que tem menos hand trap no formato, menos deck te respeitando, o Scythe Lock pode ser uma excelente opção. Você tem que conseguir estourar ele no turno do oponente. Eu não sei qual é... Ah, tá. Esse Super Heavy 5 aqui ele estoura quick, né? Então ele mata o Scythe e aí você consegue invocar o Scythe e local esse deck do cara. O que é ótimo contra MathMac, ótimo contra Purrely, ótimo contra todo mundo, né? Então tá aí o Scythe Lock que a gente tanto sofreu com aqui no TCG, chegou no OCG. Olha só, que doideira. 3 Benkei que o cara usa, olha que doideira. 3 Benkei, o Account, 3 Wagon, 1 Scales, Piercer, Gaia, Bike, 2 Peacemaker, 1 desse Horn, eu acho, Soul Horn, sei lá. 3 do Regulus, 1 Pancra e 2 Santa Claus, tudo bem main deck. Além desse bicho que eu não sei o que ele faz, sinceramente, é um bicho 8 que eu não sei o que ele faz. No side deck, acho que é padrão, né, no caso os 5/10 que ele tá usando aqui. E ele usa carta pra dar FTK? Acho que não, né? Ele não tem a carta que dá FTK, que é o bichinho feio que eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome do bicho que dá FTK, mas enfim, parece que ele não usa. No side deck dá pra ver que ele tem algumas cartas aqui como o Garura, o Eccentric, pra tentar ser outs pra Floodgates. Mas ele chega nisso? Não. Ele não chega nisso. Tá, ok, ele só tenta comprar mesmo. Ele usa Beyond the Pendulum? Não usa Beyond the Pendulum. Tá bom então. Nibiru, Lancia, Morner e mais hand trap, porque o Super Heavy só pode usar monstros, né? Então, esse é um exemplo de Super Heavy. A gente passa pro Tiara Laments aqui, né? Que o maluco ficou em segundo em um torneio, fez 8-2 na Duelist Cup da Filipina, tá?
E esse é o deck do nosso herói, ok? É um Tiara Synchron, né? Que a gente já viu que esse é o comportamento do Tiara atualmente. Por quê? Porque você consegue fazer um Ancient Fair Dragon que pode buscar o campo teu, né? Então você pode matar o campo do Pearl, inclusive o campo do Pearl sumiu naquela decklist que a gente viu, talvez seja uma reação a isso. Mas se você tem um dos campos e você consegue chegar nele com o Trivikarma, por exemplo, você consegue fazer o Ancient Fair Dragon usando um nível 4 no campo e o Revolution, né? Esse Synchron da mão. E aí você faz o Ancient Fair, que dá efeito, estoura o campo, pega outro campo, você tem o Perle Reino, pega o Paraíso, tem o Paraíso, pega o Perle Reino, e nisso esse bicho do cemitério volta, porque você controla um dragão 5, e aí ele volta como nível 1 e você faz Causula e sai amilando cartas. É muito boa essa engine pro deck de Tiara, tá? Mas é um Tiara capado, como sempre, né? Então, um Fenrir, 3 da Kashira, um Reino, um Shailen, um Meiru, um Halfenis, aí um de cada Ishizo, né? Um Keldo, um Mudora, um Keldo, um Kelbeck, um Aguido, o Shadow, Biches com mata, uma Snow, porque ainda existe, 3 King of the Swamp, porque não é o Master do então não foi limitado, e aí a gente Synchron, né, que é o Revolution e o Jet Synchron, além do Glow Up, que é carta milável. De resto, cartas de jogada, né, no caso só 3 Maxi Kills de Hand Trap e Fé, ele tá usando até a Tiara Limits Grief pra você ver o desespero do coitado, uma só da Scream, isso é um pouco estranho, mas tudo bem. 2 TTT, 2 Foolish Goods, um Foolish, um Terraform, um Tani apenas. Isso eu acho estranho, tá ligado? Um Revolution pra um Tani. Tudo bem que milar o Revolution é até aceitável, contanto que você tem um 5 dragão no campo. Mas pra fazer o 5 dragão meio que precisa dele, né? Então acho um pouco contra-intuitivo, mas tudo bem. Metanoise e Salic de Traps no deck do nosso herói. Extra deck e side deck, nada de muito diferente, né? A ponto de valer nota, os synchros são justamente o Causula, o Hothead e o Ancient Fair Dragon. As fusões continua com o Dark World e a Quimera sendo uma das principais estrelas do show para você poder fazer fusão, né? Claro, além das fusões de Tiara, que no caso tem a Wind ainda, né? Lulu, Kaleido, Stapilha e os Exceed 4, Bagushka, Ridur com os links da Rita Preta e a Phoenix. Por fim, side deck do nosso herói com Nibirão, Draw, Exigean Core, o cara tá com muito medo de Pearl, Heartbeat, ele tá usando 2, porque, né, buscar não é uma opção, já que a Kit morreu e o Screen só tá usando 1. Hijax, Raps Feather, TTT e o Reboot. Por fim, a gente vai acompanhar aqui, eu espero que seja por fim, porque eu falei por fim 1000 vezes, não é por fim não. Tem ainda a decklist aqui do nosso herói de Super Heavy, 6-0, terminou aqui o torneio com 94 participantes em primeiro, usando esse deck de Super Heavy com Adamantipator, né, 60 cartas, let's go. Deck bem Master Duel, né? Porque a grama sempre vem na mão. Tá bom, esse é o deck do nosso herói, que tem a vertente toda cagada, né? Esse deck aqui é muito errado, além de ter essas paradas do... Enfim, basicamente você conecta os Adamantipator, que são muito poucos no deck, né? Você usa pouquíssimo Adamantipator, no caso você tá usando um Analyzer, 2 Researcher e um Seeker apenas, 3 do Kokmeru, Guardian e um Supplier, nem ao contrário a proporção, e aí você usa alguns rochas, né? Eu sei que a escavar desse Adamantipator é muito ruim, mas o objetivo não é escavar, probably. Né? O Block Dragon, estrela do show, continua ali, o Block Dragon chega nas coisas, e os Vernus Sylph também são as principais cartas do deck, né? Porque com eles vocês interagem com os Adamantipator, principalmente com esse fadinho aqui, né? Porque ele joga um terra do deck pro cemitério, e aí você pode jogar um monte de coisa. Ishizo pra milar, chegar no Block Dragon, você pode milar Adamantipator e invocar ele do cemitério com outro Vernus Sylph que você tem e tal, né? Então os Vernus Sylph são peça-chave desse combo, além de usar esse merda aqui, né? Que entra tributando um Spellcaster e um terra, e ele se invoca do deck sozinho, e aí ele faz alguma coisa, acho que é invocar uma terra do cemitério, sei lá, uma porra dessa. Hand Trap, o cara ainda tem a cara de pau de usar 3, usa 2 gramas, cola de crossout, e ele usa esses equipamentos cebosos aqui, que servem pra tirar a carta da mão do cara, né? O Smoke Grenade, quem não lembra do Smoke Grenade banido, finado no TCG, graças a Deus, mas no OCG ele ainda existe, e a galera tá usando o Smoke Grenade por lá. Então é um deck bem boçal e cara de pau quando funciona, né? E a diminuição de Hand Trap no formato dá aumento pra esse tipo de deck escroto aqui, né? O deck do nosso herói tem a versatilidade de tudo, né? Tem o Super Heavy ali, tem o Synchro 10, tem o Synchro 8, Power 2 pra poder chegar nos equipamentos, né? Ceboso pra caralho. Tem os Exceed 4 por causa da engine Super Heavy, você tem o Granite, o Bagushka, Zeus e a engine de Link Turbo Let's Go. Enfim, esse é o deck com Kaijuzão da massa de side, Nibirão da massa e os... como é o nome desse bicho ali? Chaos Hunter, ok? Chaos Hunter, além do TTT Fake, Evelyn e Reboot. Por fim, a gente tem aqui o Castilla, dessa vez falando por fim de verdade, onde ele fez 5-1-1, terminou no top 4 no torneio 3x3, com 150 participantes, significando 50 times. Esse é o deck do Kashira, que como vocês podem ver, mais gadget do que nunca. Um Fenrir, um Uni, um Ogre, um Scareclaw, 3 Rise Heart, olha só, essa é a proporção de monstros Kashira usados, com 2 Pathfinder para poder tributar e pegar o campo, já que o campo tá limitado, 2 Shifter, já que o Shift tá semi, 3 Ash, 3 Maxi, 3 Draw, 1 Draw e 3 Impermanence.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por incrível que pareça, dos decks mostrados até agora, esse é o deck com mais handstraps. É o Kashtira, é o deck mais inconsistente possível. E teve um uso de volta. Não entendi muito bem o porquê, mas tem o uso novamente aqui pro Kashtira, né? E aí você tem 3 Birth, 3 Teoses, 1 Paraísos, 1 do Terra. Não tem set rotation, por exemplo, que é uma desgraça, né? Prosperity, Extrava, College, Crossout, Big Bang e o deck Can Be Only One, né? Então é um deck de gadget mesmo, de botar os bichos grandes, flipar Floodgate, pelo menos o deck Can Be aqui, né? Além do Arise Pass. Enfim, esse é o Kashtira. Um monte de Exceed com um Baronezinho pra poder juntar com a Handstrap nível 3 que você tem, que no caso é só o Ash. E aí, 3 Arise, 3 Mind Hacker, 3 do Shangri-La, 2 Big Eye pra não poder banir aleatório como Strava. Side deck do nosso herói, é isso aí. Exceed Encore, TTT, o Gameciel. Belly, ok, um monte de carta one-offzinho que esse cara usa, né, pelo amor de Deus. O segundo draw tá no side deck, já que no main deck só tem um. Exceed Encore, TTT, Rapsfeather, Judge e o Reboot. Então, esse aqui é o nosso reporte, o reporte do OCG da Road of the King 5 e 6, onde tem o mantimento ali do Pearly. O Mathmech passou a ser mais respeitado, porque tem Bellies e tem Didi Crows, especificamente pro Fatorial, né? Decks como o Super Heavy passaram a ser desrespeitados e ganharam notoriedade novamente, junto com o Adamantipator da vida. E o Kashtira, por algum motivo, botou a cabecinha pra fora pra poder tentar conseguir alguns spots. Acho que não se mantém, não se sustenta, afinal de contas ele tá todo capado. E esse é o panorama. Demorei pra caralho falando, mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais. Thumbnail na tua cara.